Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Anjinha da escola. Olá! Hoje nós vamos falar de módulo 2, atendendo a pedidos. Isso mesmo! Você também pode pedir qual o assunto que você quer que a gente fale aqui no canal. É só colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em buscar informações e passar de uma forma simples para que todos nós entendamos, tá? Então, lá, carga horária módulo 2. Quer saber o que é isso? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender. Carga horária módulo 2. Módulo 2 são atividades extra classe. Essas atividades, quem tem que cumprir são os professores da rede estadual de Minas Gerais. Entendeu? Uma colega minha que trabalha na rede estadual me pediu para me explicar de forma mais simples como que ela tem que cumprir esta carga horária. Mas para a gente começar, nós temos que entender o que é isso, o que é módulo 2. Que atividades extra classe são estas? O próprio nome diz, extra classe. Então, quando o professor pega uma turminha, pega assim um contrato no estado, ou já é efetivo, ele tem a sua carga horária que deve ser cumprida dentro da sala de aula, que nós chamamos de RB, que é regime básico, ou a docência. O que é isso? Ele vai ficar lá na sala de aula, são as aulas ministradas da sala de aula com os alunos. Tendo estas aulas, o professor é obrigado, de forma obrigatória, a cumprir outras horas fora da sala de aula. Essas outras aulas fora de sala de aula que compreende o módulo 2. Mas como cumprir estas atividades de módulo 2? Primeira coisa, nada vem do nada. Nós temos toda uma legislação, todos os vários documentos orientadores para estar nos ajudando a entender e a cumprir essas horas. E principalmente, toda a gestão escolar está cobrando do professor, porque isso faz parte do trabalho do professor, da carga horária dele semanal. Então, nós temos esse documento aqui, ó, Resolução SEE número 4.672, de 7 de dezembro de 2021. Nesta resolução aqui, tem todas as normas que vai ajudar a organizar o quadro pessoal das escolas estaduais de Minas Gerais. Nós temos também estes documentos aqui, ó, um ofício circular GS número 2663/16. Este documento vai orientar para o professor cumprir 1/3 da sua carga horária semanal fora da sala de aula. Nós temos também a Lei Estadual 20.592, de 28 de dezembro de 2012. Temos também o Decreto Estadual 46.125, de 4 de janeiro de 2013. E também tem várias normas, vigentes, da Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais. Então, tudo que estou falando aqui é embasado, eu tenho como base todos estes documentos aqui. E é estes que as escolas estaduais de Minas Gerais seguem. Então tá bom, vamos lá, a pergunta que não quer calar. Como cumprir essas atividades extra classe? Então vamos pensar aqui comigo. Um professor com carga horária completa, cargo completo, ele tem que cumprir 24 horas semanais. Nós vimos lá no documento que, diante da carga horária do professor, ele tem que cumprir 1/3 fora da sala de aula. Então, temos um professor que tem carga horária semanal a ser cumprida de 24 horas. 24 horas, 1/3 dessas 24 é 8 horas. Corresponde a 8 horas. Estas outras 8 horas são extra classe, fora de sala de aula, que ele vai ter que cumprir. E as 16 que sobraram são na sala de aula com o aluno. Só que, para cumprir essas atividades extra classe, não é de qualquer forma. Os documentos também me trazem como orientação o seguinte: atividades da classe de módulo 2. A gente chama de módulo 2, essas
atividades extra classe, que são divididas ao meio. 4 horas o professor pode fazer em casa, ou então em algum lugar da livre escolha do professor. Não precisa ser na escola. E as outras 4 horas, obrigatoriamente tem que ser na escola. Então, vamos lá. Professor com cargo completo, 24 horas semanais que tem que cumprir, 16 em sala de aula com os alunos e 8 horas extra classe. 4 o professor pode fazer em casa e 4 horas na escola. Estas 4 horas em casa tem que ser atividades que compreendem ações de estudos, de planejamento e avaliação. Tudo isso é inerente ao cargo do professor. Por que isso? Porque é imprescindível, é importantíssimo o professor estar se aperfeiçoando. Como que ele vai praticar, como que ele vai dar aulas atraentes, criativas e principalmente com conteúdo atualizado do seu componente curricular. Em casa também o professor vai preparar sua aula. Assim, amanhã eu vou precisar de data show. Eu já organizo na escola para que esse data show já esteja em sala. Ah, não, vou precisar de levar música. Aí o professor vai preparar a música, preparar onde que vai tocar a música, se vai ser em caixinha de som. Então, essas atividades aqui, essas horas em casa, para o professor preparar aulas muito bem planejadas para atender às necessidades dos seus alunos. Que, infelizmente, a gente escuta muitos alunos falando que aulas chatas, que aula o professor só passa no quadro. Então, para toda a equipe de professores, essas horas em casa é muito importante ele fazer uso para que planeje umas aulas muito bem planejadas, ok? Então tá, 4 horas em casa e as 4 horas na escola. Como fazer? As 4 horas na escola nós vamos dividir também em 2 momentos. Um primeiro momento de reunião coletiva. 2 horas é obrigatório cumprir em reunião coletiva. Reunião que tem o gestor participando, o supervisor e os demais professores. Esta reunião é para decidir as ações da escola, para trocar ideias, para falar dos alunos, para organizar projetos. Então, essas 2 horas de reunião coletiva, muito importante. Sobrou 2. Essas outras 2 horas, o professor pode usar para capacitação, para formação continuada, para continuar fazendo seu planejamento e também para outras ações. Pode ser uma reunião com o pai. Então, essas outras 2 horas tem que ser também na escola ou com a gestão, com a direção. Você pode entrar conversando com ela, registrando em ata que talvez você vai fazer um curso de capacitação. Aí você não vai estar na escola, mas porém o gestor sabe que você está nesse horário cumprindo sua atividade extra classe em outro lugar, desde que todas essas ações são relativas ao seu componente curricular, ok? Para entender melhor, olha que eu trouxe para vocês um quadro do decreto 46.125, que eu falei para vocês, de 4 de janeiro de 2013, traz aqui para mim um quadro de como eu posso, que vai me orientar quantas aulas eu tenho que cumprir semanal, carga horária semanal, e quanto que eu tenho que cumprir de atividades extra classe. Então, vamos pensar assim, um professor que tem só 1 hora. Então, ele tem que cumprir 15 minutos em casa, no local que ele escolher, e 15 minutos na escola, sendo que esses 15 minutos dividem em 2, reunião coletiva e formação. Por quê? A carga horária dele semanal vai ser só de 1 hora e 30 minutos. É claro que nenhum professor pega tão pouquinho aula, né? Vamos pensar num professor que pega 10 horas. Olha aqui, 10 horas.
Se ele 10 horas é em sala de aula, na semana ele tem que cumprir 15 horas semanais, sendo que 10 horas junto com os alunos em sala de aula, 2 horas e meia em casa, fazendo seu planejamento, sua formação, sua capacitação, e 2 horas e meia na escola, sendo que essas 2 horas e meia, 2 horas para reunião coletiva e 30 minutos para a formação do professor, para a reunião, para um curso. Continuando aqui, olha aqui eu falei para vocês o cargo de professor, 16 horas na sala de aula. Ele cumpre então semanalmente 24 horas. Por quê? 8 horas é de extra classe, sendo que ele 16 horas na sala de aula, 4 horas no local que ele escolher, que eu falo que é em casa, e 4 horas na escola, sendo que 2 horas reunião coletiva e as outras 2 horas de formação, de capacitação, de reunião. Quanto que vai dar de carga horária mensal? Então, nós temos tudo registradinho aqui nestes documentos orientadores. Então, não tem erro, tá tudo registrado, tudo bem explicado, entendeu? Estes documentos é muito bom vocês estarem lendo, estudando ele, para não ter dúvidas quando você for participar de uma designação e você fala assim, não, agora eu vou pegar essas aulas. Quando você ir na escola estadual, ter um contrato, você vai ter que saber quantas horas semanais que você tem que cumprir. E saber que dia que são as reuniões coletivas, se organizar para cumprir aquelas outras 2 horas de formação e estar ciente da sua hora com os alunos. Você não pode faltar.